Graça e paz, irmãos e amigos que nos acompanham. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, estamos aqui para louvar e para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você que nos assiste neste momento a ler o Salmo 150. Nós vamos fazer a leitura deste salmo e vamos assim iniciarmos o nosso culto e queremos que você seja nosso convidado até o final deste culto, para que Deus também possa abençoar a sua vida. Salmo 150 diz assim a palavra do Senhor: Louvado seja o Senhor, louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem sua grandeza sem igual, louvem-no com toque da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e flautas, louvem-no com o som dos símbolos, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que nos conclama a todo instante a louvarmos o nome dEle. E dessa forma nós iniciamos assim o nosso culto, com esse sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós, por tudo que temos passado, mas em tudo Ele tem sido misericordioso e compassivo para com a gente. Por isso eu quero te convidar a orarmos nesse instante, glorificando o nome desse Deus que nós servimos. Grande Deus, nosso eterno Pai, nós te somos gratos por estarmos aqui podendo cultuar o Senhor, nosso Deus. Obrigado pela oportunidade que temos de poder nos reunir aqui e podermos, através deste culto, Deus, alcançarmos tantas vidas que nos assistem. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, tem sido compassivo, um Deus amoroso que tem nos agraciado com tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós entronizamos o Senhor, ó Deus, para que através deste culto o Senhor venha nos abençoar ainda mais. O Senhor venha nos ensinar ainda mais como vivermos diante do Senhor. Que seja assim, ó Deus, na vida de cada um que está conosco neste dia. Nós oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Brilhar, esplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça
esperança invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Este é o momento do culto onde nós separamos um tempo para confessarmos a Deus os nossos pecados, para buscarmos perdão por aquilo que nós temos feito e não tem agradado ao Senhor. Então, cada um tem essa oportunidade. O perdão, ele depende da sua confissão, depende do seu arrependimento. Então, separe esse tempo onde você estiver, para que você possa fazer essa leitura com a gente. Enquanto nós fazemos a leitura, você confesse a Deus os seus pecados. Em seguida, nós teremos uma oração de confissão, de contrição e de arrependimento. A leitura dessa leitura vai ser no Salmo 51. Nós vamos ler os versículos 1 a 7, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Nós vamos cantar uma canção, e durante essa canção, nós queremos que você ouça essa canção, medite na letra dessa canção, mas que também você possa fazer a sua oração, para que você possa analisar tudo que você tem feito, como tem sido o seu comportamento diante de Deus, e aproveitar este momento para que você possa se arrepender, e certamente Deus trará o perdão para a sua vida, e assim você será edificado. Que Deus abençoe. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço, por tão infinito amor, que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade, de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam
conectados com os teus. Pai, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, diante de Ti estão as nossas vidas. Obrigado porque, por infinita graça e bondade, o Senhor se aproximou de nós. E a cada novo dia, a cada novo momento, o Senhor nos chama para nos aproximarmos de Ti, nos chama para abandonarmos a nossa vida, nos chama para ressignificarmos tudo que há em nós, que a gente aprenda a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a depender do Senhor, porque dependemos da Tua graça. O Senhor nos salvou, o Senhor redimiu as nossas vidas e por isso nós somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor. Que essa não seja somente uma canção cantada, mas que seja uma oração verdadeira a Ti. Nós louvamos ao Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigado. Que o Senhor seja bendito, seja exaltado em todos os momentos deste culto. Que o Seu nome seja glorificado e que seja um momento especial, um tempo de encontro com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom que você está aí? Eu queria te chamar a cantar com muita alegria, com muita satisfação ao Deus que nos dá me permitam o termo, e como a gente está muito informatizado, sabe? Ele nos dá um spoiler da nossa vida. A gente sabe que o nosso final, ele será muito, muito, muito feliz. Apesar de toda a jornada, de toda a caminhada com Jesus, que ela é cheia de sabores,
A gente sabe que existem muitos percalços, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta, e a gente pode confiar na graça, no amor e no cuidado dele. A gente sabe então que o que nos espera na eternidade é muito mais precioso do que qualquer bem que a gente possa adquirir e alcançar ao longo da nossa vida. Então eu queria que você, com gratidão no coração, cantasse essas próximas músicas com a gente. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Facinho, né? De novo. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos junto assim, ó. Jesus, Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa e mesmo em dias maus posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em tua companhia, ouvir a tua voz, perceber o teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos juntos? A nossa caminhada ela é leve, ela é feliz, porque a gente sabe que o Senhor está conosco e o que nos espera é muito especial. Mas a gente já consegue caminhar na eternidade no hoje. E é por isso que a alegria do nosso coração é em buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Na medida em que conhecemos a Ele, mais as nossas almas anseiam por conhecê-lo. Na medida em que nos relacionamos com Ele, mais temos prazer, mais nos deleitamos na presença do nosso Deus. Eu queria que você cantasse com alegria no seu coração e que essa próxima música fosse, de fato, o desejo da sua alma. Buscar, conhecer, exaltar o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Conhecer a Ti, nos aproximarmos de Ti, compartilharmos da nossa vida com o Senhor de uma forma muito intencional. A gente sabe que o Senhor é soberano sobre tudo, nós dependemos de Ti, mas o Senhor anseia porque nós queiramos nos relacionar contigo. E esse é o desejo dos nossos corações, aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais a Ti, aprender a confiar e descansar no Senhor. Obrigado por essa nova vida que o Senhor nos deu. E confiados no Teu amor, na Tua graça que se renova a cada manhã, a cada novo tempo, nós aqui nos aproximamos humildemente para que a Sua palavra seja o alicerce das nossas vidas, para que o Senhor nos transforme, para que sejamos parecidos mais com o Filho Jesus Cristo. E é no nome e nos méritos de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Começa agora o Primeira News. Olá, eu sou a Pri e venho trazer as notícias da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Atenção para um recado importante. Retornaremos gradativamente com os nossos encontros presenciais. Isso mesmo, a partir do dia 13 de setembro, os nossos encontros às 10h30 acontecerão também de forma presencial. Mas atenção! Estamos trabalhando para seguir todas as orientações das organizações de saúde. Portanto, maiores de 60 anos ainda vão participar dos encontros apenas de forma online. Pessoas com sintomas de gripe ou doença crônica é recomendável cultuar em casa. As crianças só poderão comparecer mediante inscrição com o responsável. Contamos com a compreensão de toda a igreja para que esse processo seja tranquilo. Em breve, divulgaremos outras informações sobre os encontros presenciais. Fique ligado! E as nossas conexões não param. Conectados com a palavra? Confira! E de segunda a sexta-feira, estamos no Google Meet, conectados em oração. Acontece ao meio-dia. Não perca! Pessoal, ainda estamos recebendo doações para o projeto Filho Pródigo. Lembram? E como a gente tem conversado com vocês, nesses últimos dias, a gente está juntando recursos, especialmente material de limpeza e também material, vestimenta e alimentos para o pessoal da Casa de Recuperação Filho Pródigo. Hoje eu estou aqui, vim conversar um pouco com o pastor Marcos, falar para ele que a gente tomou a seguinte decisão. A gente está com muitas pessoas doando, graças a Deus. Então, em relação a isso, a gente ia doar até o dia 2. Nós estendemos essa campanha até o dia 13. Ou seja, você pode abençoar a Casa de Recuperação Filho Pródigo até o dia 13 de setembro.
A gente quer abençoar a vida dessas pessoas, são homens em situação de risco, que precisam muito, mas muito, muito de cobertor, roupa, especialmente material de limpeza, e eles estão aqui e você pode ser uma mão amiga, você pode ser um braço amigo e abençoar essas pessoas. Nós somos salvos pela graça, então por isso a gente pode muito bem abençoar a vida de outras pessoas, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Esse foi mais um Primeira News. Tchau, tchau! Agora o vídeo da série. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. É um prazer a gente poder estar aqui adorando o nome de Jesus juntos. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, uma comunidade de discípulos de Jesus. E o nosso objetivo é adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus de uma maneira muito simples e muito relevante. E que bom que você veio adorar Jesus Cristo com a gente. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Domingo, dia do Senhor, tempo da gente exaltar a glória de Deus, de exaltar a ressurreição de nosso Senhor e adorarmos a Ele até o dia da sua vinda. Então seja muito bem-vindo. E hoje com uma expectativa muito especial, porque como você pôde olhar na nossa liturgia, agora no Primeira News, nós temos 3 notícias muito especiais para vocês. A primeira é que, ainda que a gente tenha ficado fechado nesses últimos meses, é importante dizer que a missão da igreja não parou. E nós estamos junto com a Casa de Recuperação Filho Pródigo, juntando alimentos, roupas e também produtos de limpeza. E a gente quer continuar com essa campanha até na próxima semana. Então você pode aproveitar essa semana e trazer aqui para a igreja as suas doações. Nós compreendemos que Deus nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, a sua vida, para que a gente pudesse abençoar a vida desses rapazes, senhores e pessoas de diversos tipos que são dependentes químicos e que precisam muito do nosso auxílio. Então traga aqui para a igreja alimentos que não sejam perecíveis, tragam aqui para a igreja também produtos de limpeza, e a gente vai juntar isso tudo e levar para lá para poder levar um pouquinho do reino para a vida dessas pessoas. A segunda coisa que está ligada com a terceira, que vocês também puderam ver, é que nós estamos voltando com o nosso culto presencial. Isso mesmo, a gente acompanhando o perfil epidemiológico, primando pela segurança de todos, o conselho da nossa igreja resolveu e achou por bem que a gente pudesse voltar com as nossas reuniões presenciais. E a gente vai começar, você já deve ter visto nas nossas redes, na semana que vem. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos essa semana liberar no site da igreja, nós vamos liberar um link e você vai poder fazer a sua inscrição pelo site da igreja, o primeiraipcg.com.br. Lá vai ter um formulário, você vai preenchê-lo
e você vai poder fazer a sua inscrição. O nosso número é limitado. Então, a gente vai começar primeiro só com o culto da manhã, às 10h30. Olharemos como vai continuar o perfil epidemiológico da nossa região. Se tudo continuar diminuindo, os números diminuindo, tendo a vaga em hospital para todo mundo, nós continuaremos com o culto presencial e ampliaremos. Mas voltaremos só com o culto pela manhã. E faremos isso a partir da semana que vem. Vocês, meus irmãos, com mais de 60 anos, vocês estão convidados a continuar em casa, por favor, porque nós estamos obedecendo uma portaria da Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Então nós não pararemos mais com as transmissões e você vai poder participar em casa. Pastor Rômulo e crianças, a portaria da Secretaria de Saúde diz que quem tem menos de 12 anos é aconselhado não vir, mas é uma responsabilidade dos pais. Então, crianças podem vir acompanhada dos seus pais, mas faça a inscrição delas também, por favor. Mas é uma responsabilidade dos pais, ok? Aqui você vai ver que vai ter toda a marcação, nós teremos celebração da ceia também, de uma maneira já diferenciada, porque a gente prima, antes de tudo, pela sua segurança. A gente ama vocês demais para botar vocês em risco, a gente entende que o sacrifício de Jesus foi grande demais para botar a vida de qualquer um de vocês em risco. Por isso, se você por acaso não sente segurança para vir, pastor, eu sou saudável, eu não tenho problema nenhum, mas eu não estou seguro. Meu irmão, fique em casa, não tem problema. Nós somos reformados e uma das coisas que a gente tem na reforma é a consciência. Não é bom o homem ir contra a consciência. Então fique em casa, nós vamos continuar e depois quando você se sentir seguro, você venha. Mas teremos todos os protocolos de segurança na entrada, desde desinfecção do chão, tudo. Nós faremos tudo pela segurança e vamos continuar louvando o nome de nosso Senhor aqui e aí, tá bom? Então fica esse recado. E aí vem uma terceira coisa, nós não voltaremos com as programações do meio de semana ainda. Não voltaremos com escola bíblica, não vamos colocar ninguém dentro de sala fechada, não faremos isso. Por isso é importante que você se matricule nos nossos grupos de conexão. Nós temos para os adultos, terça, quarta e quinta, nós temos grupos de conexão pelo Google Meet, temos turmas novas e estamos lançando agora, aí, no máximo depois do culto, o link e toda a propaganda para você poder fazer a sua inscrição. Os nossos professores /mediadores estão preparados, nós estamos estudando livros bíblicos, então é importante que você se matricule para que você possa continuar com o conteúdo, para que você possa continuar conectado e especialmente para que você possa continuar cuidado. E temos conexão de crianças, temos conexão de adolescentes, conexão de jovens, então todos estão, e esse é o nosso objetivo. Nós não podemos voltar com grupos pequenos, enquanto isso a missão tem que continuar. Não deixe de acompanhar a sua comunidade, é aqui que você vai ser cuidado. E temos oração de segunda a sexta, também ao meio-dia pelo Google Meet, tá bom? Vamos ao que interessa agora. Nós vamos, nesse mês, começamos uma série nova. Essa série chama-se Daqui para Frente. Daqui para Frente. Mês passado a gente estudou e conversamos com vocês sobre virar a página. E agora a gente quer conversar com vocês sobre uma série bem... Se você olhar a arte, ela está aparecendo para você aí. Se você olhar a arte, ela é bem... setembrina, vamos dizer assim, né? Ela é bem do mês de setembro. A gente queria aproveitar. Semana passada eu estava na minha rua, e tirando umas coisas na minha casa, e foi interessante olhar e perceber que está dando 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, já não está ficando mais escuro, né? Porque o inverno está indo embora e a primavera está chegando. Então a gente
a nossa equipe de mídia, quando a gente conversou sobre esse tema e o que a gente vai tratar, foi muito interessante que essa ideia de tinta, rosa, flor, foi bem, digamos assim, afetivo. E é isso que a gente quer conversar com vocês. Estamos em setembro, a primavera começou a chegar. Daqui a pouco ela está aí, como diria o Beto Guedes numa das suas canções, o sol de primavera já começa a ser um pouquinho mais quente do que o sol do inverno. E a gente que é iluminado pelo sol da justiça, Jesus Cristo, a gente quer também que a nossa vida seja aquecida com o calor do Evangelho, com o calor de Jesus. Então a gente quer, nesse mês, tentar trazer um pouco da afetividade de Jesus e do Evangelho para você. Que a Escritura traga para o nosso coração um pouco daquilo que é refrigério para a alma que o Evangelho trouxe. Em dias que foram tão conturbados, e aqui vale uma coisa, um dos meus mentores é o Ricardo Agreste. O Ricardo fala com a gente assim: gente, nós estamos num período de dança. E é legal quando o Ricardo fala isso, ele está embasado num filósofo. Não quer dizer que porque o nosso perfil epidemiológico de transmissão de vírus está menor, não quer dizer por isso que a gente está livre dessa doença por enquanto. Então a gente precisa entender que pode aumentar, pode diminuir, mas a gente, como na liderança a gente fala muito isso, o Bill Hybels sempre fala isso, a gente precisa todos os dias comemorar pequenas vitórias. Então, se hoje é um dia que a gente está podendo dar uma escapadinha, alegria, vamos ficar felizes, porque foram tantos meses assim, medo, vai morrer, não vai morrer, o que vai acontecer? Então vamos celebrar isso, e não tem problema. Mas pastor Rômulo, e se piorar um pouquinho? Se piorar um pouquinho, a gente dá 5 passos para trás e a gente vai continuar com a postura de discípulos. Mas a gente quer olhar daqui para frente, tá bom? E o que eu quero conversar com vocês? O Instituto Barna é um instituto dos Estados Unidos e eles trabalham muito com essa ideia de pesquisa. O Instituto Barna trabalhou dentro desses últimos 6 meses o perfil das igrejas. O perfil das igrejas durante a pandemia. Nós não temos isso no Brasil, mas números em muitas ocasiões são muito importantes e interessantes. E quando os cristãos eram perguntados sobre quais eram as necessidades, o que eles mais sentiram falta nesse ano, via de regra, os cristãos sempre falaram que eles sentiram falta de suporte emocional. Todos foram muito abalados emocionalmente. Eu me lembro de uma semana esse ano em que a programação da TV mudou. E a gente via 24 horas por dia notícias de desgraça o tempo todo. E começamos a ver uma situação que a gente não tinha conhecimento. E isso deixou todo mundo muito abalado, porque não foi um fenômeno só brasileiro, né? Foi um fenômeno mundial. Então, esse suporte emocional foi algo que todos sentiram muito, essa falta. Especialmente quem não tinha, por exemplo, diferente de como vocês que são membros aqui da igreja, tinham pessoas para caminhar perto. As pessoas começaram a perceber que elas faziam aniversário, mas não tinham ninguém com elas. Elas começaram a perceber que o perfil das pessoas na rua começou a mudar. Então, emocionalmente, elas começaram a ficar extremamente abatidas, mas espiritualmente também. As pessoas começaram e sentiram muita falta, e elas começaram a entender que Deus não só é necessário, dentro dessa perspectiva de que Deus precisa existir, mas a relação com algo superior existe. Porque nós entendemos a finitude do ser humano. Nós precisamos de Deus, porque no momento de mais dificuldade, nós percebemos que nossos maiores recursos tecnológicos não resolveram. Com a graça de Deus, nós vamos conseguir resolver.
mas por causa da graça de Deus. Suporte espiritual. Muita gente com muita dificuldade financeira. Esse foi um perfil muito grande, porque naturalmente o perfil de compra da gente diminuiu bastante. Muitos ficaram desempregados. Então isso foi algo que as pessoas sentiram muita dificuldade. Aqui na Grande Vitória, onde nós estamos, por exemplo, a gente comprava arroz a 9, 10 reais um saco. Ó, você está pagando 20. Eu comprava feijão a 3,90. Tá 8? Rapaz, é muito dinheiro, pelo amor de Deus. É uma inflação absurda. Aliado a isso, algumas pessoas desempregadas, enfim. Louvado seja o Senhor por auxílios que tivemos e com a graça de Deus continuaremos temos, mas essas dificuldades foram muito visíveis. E uma outra coisa, de um perfil analisado pelo Instituto Barna, é que as pessoas começaram a procurar encorajamento. Não é que elas ficaram preguiçosas, mas o medo tomou conta de todo mundo. Então foram períodos de muito medo. E essa série, então, ela nasce também porque setembro tem sido um mês em que nos últimos anos estamos trabalhando a preservação da vida. Eu já falei para vocês que aqui na Grande Vitória nós temos a terceira ponte e todas as semanas nós temos pelo menos 3 tentativas de suicídio na terceira ponte. Todas as semanas, no mínimo, entre tentativa e as pessoas conseguirem. Se vocês aí multiplicarem por 50 semanas, só um veículo, que é a terceira ponte, são 150 pessoas que tentam suicídio. É muita gente. É muita gente sem sentido para a vida. É muita gente desesperada. É muita gente... O suicida não quer tirar a vida, ele quer acabar com a dor. A gente já conversou bastante sobre isso aqui. E setembro tem sido um tempo da gente conversar como sociedade sobre o valor da vida, sobre o valor da humanidade, que é a imagem e semelhança do Criador. E é por isso que essa série nasce daqui, para tentar responder essas perguntas e para poder mostrar para o mundo que, como discípulos de Jesus, a vida está acima de qualquer coisa. Porque para nós todas as vidas são muito importantes. Porque para nós toda a vida humana foi alvo do sacrifício de Jesus. Então para nós todas as vidas têm muito valor. E nós queremos cuidar de todas elas e valorizar todas elas em todas as esferas da existência. Porque Cristo é Senhor de toda a existência. É daqui que essa série nasce. Por isso, hoje, a gente conversa com vocês sobre o texto de Mateus capítulo 14. Porque a gente quer ver como Jesus pode nos ajudar nessa reflexão daqui para frente, na esfera espiritual, emocional, no suporte comunitário, no encorajamento para a vida. Como Jesus pode nos ajudar? Como o Senhor Jesus pode nos responder? Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o Senhor Jesus conversa com a gente sobre uma coisa muito interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto bíblico diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, com medo, terror, e disseram: é o fantasma. Mas olha que curioso, eles gritaram de medo, e você vai ver que essa expressão vai se repetir aqui. Eles gritaram de medo. Mas agora não é mais da tempestade, eles estão com medo de Jesus.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, gente, sou eu. Não tenham, percebe, medo. Senhor, disse Pedro, e é engraçado como Pedro sempre fala antes de pensar. Talvez você que está me ouvindo hoje seja esse. A palavra vem na boca e a distância entre o seu cérebro e a sua língua é de menos de meio centímetro. Cuidado, porque olha o que pode acontecer com você que fala sem pensar. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu nunca ia ter coragem de fazer um negócio desse na minha vida. Esquece. O mar, Jesus anda. É ruim de eu entrar nesse negócio, não vou. Mas o Pedro, como não pensava antes de falar, ele foi. E Jesus, não negando o fogo, disse: vem, Pedrão, venha. Desce do barco e anda nesse negócio aí. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, isso é surreal demais, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Percebe? Agora o medo é do vento. Medo de novo. Terror, medo. Jesus diz para não ficar com medo. E agora o Pedro, o que acontece? Ficou com medo. É engraçado isso. Sempre que Jesus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz o contrário, né? E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pai, o Cristo, Jesus, é o teu Filho, o Deus homem. Nós confessamos isso diante do Senhor, diante de terra, céu e mar, diante de anjos, nós confessamos isso. O Cristo é Deus e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que o Espírito, Pai, que procede do Senhor e do Filho, que Ele nos ilumine nesse momento, para a gente poder ouvir a Sua palavra e sair daqui edificado por ela. E é no nome desse Cristo que a gente ora. Amém. Pessoal, pensando nisso, desse texto, eu quero conversar com vocês sobre sermos, então, daqui para frente, emocionalmente curados. Emocionalmente curados. Isso, e eu acho que esse texto pode mostrar algumas coisas muito interessantes sobre as nossas emoções. Porque algo que está muito latente dentro dessa narrativa do Evangelho de Mateus, que é escrito exatamente para judeus. E aí você precisa tentar, me empresta sua mente, o seu coração, para a gente construir uma imagem aqui. E que imagem é essa que a gente precisa construir? Quando você olhar o capítulo 14, eu acho que você tem que olhar Marcos 6 e João capítulo 6, porque essa narrativa é também narrada em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. O que é importante você pensar e montar essa situação é que de onde eles estão até onde eles vão, o mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa grande. Mas os ventos que sopram são grandes. Quando você olhar a narrativa de João no capítulo 6, no verso 15, você vai perceber que a Páscoa é chegada. Então, se a Páscoa é chegada, quando você olhar aí no capítulo 14, você vai observar que existe um tempo de lua, porque a Páscoa sempre para os judeus é celebrada na lua cheia. Ou seja, monta o cenário na sua cabeça. Noite, lua cheia, Páscoa chegando, pessoas indo para Jerusalém, muita gente. E o que o capítulo 14 fala? Jesus recebe uma notícia. Qual? Herodes cortou a cabeça de João Batista. Seja sincero. Se você recebe a notícia de que seu primo, que foi profetizado por Isaías, que quando você estava na barriga da sua mãe, você era Deus encarnado, mas quando você estava na barriga da sua mãe, esse moleque estava na barriga da mãe dele, e ele lá na barriga da mãe dele já ficou alegre porque você estava ali.
vocês cresceram e a sua mãe, que é Maria, está falando assim, olha, no dia que eu fui visitar a Isabel, a prima, a minha prima, você precisava ver seu primo João Batista. Não tem essas histórias de primo de férias e de família de férias. E Jesus crescendo, ouvindo falar de João Batista. Talvez até, quando Jesus está crescendo, embora eles morem em cidades diferentes, mas José e Maria vão até Jerusalém, e Zacarias é sacerdote, o pai de João Batista. E imagina, José levando o sacrifício, e Zacarias apresentando aquilo para Deus no templo. E quem sabe, Jesus conversando com João Batista. E os dois crianças correndo no meio daqueles camelos em Jerusalém, vai saber. Brincando de pique-pega. E talvez os dois correndo, passam por uma caravana, esbarra, quebra aquele negócio todo. Eu lembro que eu era criança e eu tenho um primo que toda sexta-feira era sagrado ir na casa dele, porque a gente ia fazer cabana. E a gente fazia cabana no quintal, e era muito bacana. Só que a gente fazia o dia inteiro fazendo cabana, mas quando chegava na hora de dormir na cabana, ninguém tinha coragem de dormir na cabana, a gente ia dormir em casa. Aí um dia a gente chegou à conclusão de que a gente ia fazer a danada da cabana, mas a gente precisava de luz na cabana. Então, eu não lembro se fui eu ou ele, a gente teve uma ideia maravilhosa. Vamos fazer uma fogueira dentro da cabana. Quase que precisa chamar o bombeiro, gente. Porque deu tanta fumaça. Mas tanta fumaça. Que perigo, rapaz. Criança você tem que olhar mesmo. Mas que perigo. Aí Jesus ouve falar que cortaram a cabeça do último profeta do Antigo Testamento. E o que Jesus faz? Porque se você recebe a notícia de que alguém querido morreu, como o seu emocional fica? A primeira coisa que você vai fazer é ir para o quarto chorar. A primeira coisa que você vai fazer é achar que o mundo morreu e acabou. Mas o que é que Jesus vai fazer? Jesus olha a multidão. Jesus vê que a multidão é como ovelha que não tem pastor. Mas essa multidão, ela tem uma coisa maior. Ela tem fome. E o que é que Jesus vai fazer? No momento de luto, no momento em que todos nós estamos recolhidos, no momento em que todos nós estamos tentando trazer o caco do nosso emocional para que ele possa funcionar direito, o que Jesus vai fazer? Jesus vai curar aqueles caras. Mas ele não só vai curar aqueles caras. Jesus vai alimentá-los. E os textos correlatos, tanto de Mateus, Marcos e João, dizem que só homens, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Só 5.000 homens. Se a gente multiplicar mulheres e crianças, alguns chegam a falar que Jesus gastou tempo alimentando 25.000 pessoas. E aí ele vai pegar essas pessoas que estão no barco, os discípulos, porque ele vai despedir e as multidões querem ficar com ele. O capítulo 6 de João vai dizer que eles querem tornar Jesus rei. E Jesus fala, não, eu não sou rei, o meu reino não chega assim. Depois daquela guerra toda, ele bota os discípulos e eles entram no barco e vão embora. É lua cheia. Mas os ventos começam a soprar. E o que Jesus vai fazer, depois de saber da morte do seu primo, depois de gastar o dia inteiro alimentando uma multidão, o que Jesus vai fazer? Jesus vai subir um monte. Ele vai constranger os discípulos. A narrativa de João diz que ele constrange. Ele insiste, não vai, agora está na hora de eu ficar sozinho. Aí ele sobe o morro. E ele chega lá em cima e ele vai começar a orar. A narrativa do Evangelho de João diz que os discípulos entram no barco. E se nós olharmos as cidades, esses caras tinham que remar mais ou menos 6 quilômetros. Eu nunca remei na minha vida. Nem de caiaque sem andar. Sou péssimo. Mas 6 quilômetros não é muito. Se eles saem de tardezinha e eles começam a remar, eles estão em 12 remando.
sei lá, 1 hora, vamos botar assim, 1 hora de remada. Só que o Evangelho de João diz que era a 4ª vigília da noite e esses caras não conseguiram andar 6 quilômetros do mar. Os judeus dividiam a noite em 4 partes, de 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 e de 3 às 6. Esses caras entram no barco 6 horas da tarde, 3 horas da manhã, eles não conseguiram andar 6 quilômetros na água. Vocês imaginam o vento. Agora, o que é mais interessante é Jesus, porque a lua está cheia. O mar da Galileia é pequeno. Vocês já imaginaram Jesus lá do alto do monte conversando com o pai, falando bem assim, pai, dá uma olhada neles lá embaixo. Isso é incrível. Ele está vendo, ele está conseguindo enxergar. E aí eu acho que Jesus falando, pai, está na hora? Será que está na hora de chegar? E aí ele vai. E ele começa a andar sobre as águas. Alguns dizem e querem pegar esse milagre e falar que Jesus não andou sobre as águas nada, que ele estava na praia, que os caras conseguiram chegar e que Jesus foi margeando. Que o quê? Jesus é Senhor sobre o universo. O que essa passagem quer fazer é mostrar para mim e para você que Ele é Senhor, tanto das coisas físicas quanto das coisas espirituais. Ele consegue multiplicar pão porque Ele é o Deus da providência, mas Ele consegue sarar e curar a gente dos momentos mais difíceis da nossa vida porque Ele mesmo sofreu e passou. Aí Ele vai, e quando Ele chega lá, Ele vai andando sobre as águas. Os caras estão morrendo de medo, porque no mundo antigo eles morrem de medo do mar. Os gregos, por exemplo, morriam de medo de Poseidon, que vamos combinar, que deusinho mal-humorado Poseidon era, o deus das águas. E isso era com todo mundo, os egípcios tinham isso, os filisteus tinham isso. Ião, deus das águas, era um grande adversário de Baal naquela ocasião. O mundo antigo sempre teve muito medo do mar e eles acham que é um fantasma que está chegando. Mas não é, Jesus. E aí o Pedro fala, eu posso ir aí? Jesus diz, pode, mano. Só que ele olha muito mais a força do vento do que a força de Jesus. Pessoal, como é que a gente pode aprender a ser emocionalmente curado nesse período, daqui para frente com o nosso Senhor? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma vida de serviço. Pastor, você é doido? Não, não sou doido, não. Pessoal, qual é a atitude de Jesus quando ele ouve uma notícia de luto? Qual é a atitude de Jesus quando ele não só tem uma notícia de luto de alguém que é muito próximo, mas quando ele vê a necessidade de pessoas em volta dele? Qual é a atitude de Jesus? Quando ele vê pessoas morrendo de fome, se Jesus estivesse aqui na região, ele olharia aqui, especialmente aqui na nossa cidade, nós temos um problema sério, que nós cristãos, em determinado momento, vamos ter que parar para conversar sobre isso. Se queremos ser uma igreja relevante aqui, e não no Instagram, o número de pessoas dormindo embaixo das marquises na nossa cidade aumentou muito. Eu moro aqui a vida toda. Nós vamos ter que parar para discutir isso. Com a prefeitura, não, entre nós. E como é que nós vamos fazer para melhorar isso? Deixa a política lá, é a igreja aqui. Instituições não se misturam. Vocês, como discípulos, podem ir, mas a igreja não é palanque. E a prefeitura não é púlpito de igreja. Mas nós vamos ter que discutir sobre isso. Nós vamos ter que conversar sobre isso. O que é que Jesus faz quando ele passa na frente de uma farmácia e ele olha, por exemplo, pessoas que estão no chão ali? Essas aqui não tinham o que comer. E aquelas lá estão sofrendo. O que é que ele faz? Porque isso corta o coração da gente. O meu corta. E o pior é que eu fico pior ainda porque eu falo, o que é que eu posso fazer? Eu não vou conseguir mudar o mundo inteiro. Eu não tenho força. Mas agora, ele está vendo os amigos dele,
Os caras que estão e vão continuar o legado dele, ele está vendo esses caras remando contra o vento o tempo todo. Qual é a atitude de Jesus? Ele continua a sua missão. Ele continua a sua missão. Jesus vai servir. Jesus vai ajudar. Jesus vai socorrer. Gente, eu vivi 2 experiências essa semana e eu quero trazer as 2 para vocês para deixar isso aqui ilustrado. Essa semana eu fui fazer uma visita à casa de recuperação Filho Pródigo, que é essa que nós vamos ajudar. E o senhor que toma conta da casa, a história dele é inacreditável. Inacreditável. Ele tinha família, filhos, mas há, 2 décadas atrás, o álcool tomou tudo dele. Tudo. Ele estava numa situação degradante. É o pastor Marcos. Tomou tudo dele. Não tinha nada. E foi dentro de uma casa de recuperação que ele conheceu o Senhor Jesus. Foi dentro de uma casa de recuperação que ele recebeu uma palavra de Deus, da qual o ministério dele aconteceria. Ele sai dali, vai para uma favela no Rio, e ele começa a montar um projeto social dentro dessa favela, sem eira nem beira, sem dinheiro, distribuindo leite que ele pegava para as pessoas, e o leite que ele pegava das casas, ele juntava e distribuía 3 por cada família que tinha necessidade. Tinha perdido tudo. Mas agora era hora de recomeçar. E Deus trouxe ele para cá, e aqui ele começou uma nova vida, e começou um projeto, e só nesse lugar que nós vamos ajudar agora, já tem 8 anos que esse cara está lá. Porque se ele tivesse parado no tempo, por causa de situações trágicas que tivessem acontecido, jamais ele continuaria a sua vida de serviço. E uma segunda foi um rapaz que foi comigo essa semana lá. E ele é um ex-viciado em crack. E ele dizia assim: pastor, sabe por que eu estou com tanta sede de ajudar? Porque quando eu estava lá, não tinha ninguém para me dar um abraço. Eu sei o que essas pessoas vivem. Eu sei o que essas pessoas passam. Então, tudo que eu vivi, isso é nada perto do que eu posso ajudar agora. Perto do que eu posso fazer agora. Para que você seja emocionalmente curado, deixa eu te falar uma coisa. Você já deve ter ouvido esse jargão da nossa cultura, que diz assim: quando a gente ajuda, a gente acaba sendo ajudado, não é? Porque é verdade. É verdade. Porque quando você se tranca e deixa o luto tomar conta do seu coração, quando você se tranca e deixa a traição, e deixa, qualquer que seja a circunstância, tomar conta de você, seus dons foram paralisados. A obra do Senhor foi paralisada na sua vida. Você não vai para lugar nenhum. Daqui não levaremos nada. Quer superar qualquer circunstância? Faça como o Senhor. Sirva, se doe. É o que ele faz. Ele recebe a notícia do luto, o que ele vai fazer? Ele não vai para o quarto. Porque primeiro ele vai cumprir a missão. Primeiro ele vai alimentar quem está com fome. Primeiro ele vai curar quem está precisando ser curado. E depois, o que ele vai fazer? Aí depois disso ele vai ter um tempo com Deus. Mas e quando acabou o tempo com Deus, pastor? Aí ele voltou. E ele foi fazer o quê? Ele foi continuar servindo. Ele foi continuar abençoando. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão amarradas com o luto há muito tempo. Perderam filhos, perderam esposo, perderam pessoas bem queridas, próximas. Talvez sepultaram pessoas em vida. Porque tamanha frustração foi, e sepultaram pessoas em vida. E não tem mais relação. E o coração é amargo, fechado.
Talvez eu estou pregando para pessoas, e muito provavelmente, que olhem para o futuro e não conseguem ver perspectiva nenhuma, porque o coração é completamente amargo. Afinal de contas, a única voz que vem na mente e no coração é: levantar para quê? Vai dar errado mesmo. Eu queria te convidar a não ouvir essas coisas, a não ouvir essas vozes, a não dar vazão a esses pensamentos, a não dar vazão a esses afetos, mas olhar para Jesus, olhar para a vitória na cruz, olhar para o túmulo vazio, olhar para a vida eterna como algo que vai acontecer. Levanta, enxuga suas lágrimas, porque tem um mundo carente precisando de gente como você. Agora olha bem para mim, por favor, porque eu sempre tenho falado isso aqui com vocês. A sua vida é o seu ministério. Deus colocará pessoas na sua vida com experiências muito parecidas com as quais você está vivendo. Ou você viveu. Por quê? Porque o que Ele quer é treinar você para você ser alvo da bênção na vida de outras pessoas. Seja emocionalmente curado, servindo aqueles que precisam. Então se levante hoje, levanta da sua cama, levanta do seu luto, levanta dessa escuridão existencial dentro de você e vamos começar a amar aqueles os quais o Senhor Jesus deu nas nossas mãos. Fomos alvo do amor, comece a amar. Fomos alvo do serviço, comece a servir. Mas tem uma outra coisa que é muito bacana que esse texto nos mostra. E isso aqui é muito especial, gente. O que é que o Senhor Jesus vai fazer no verso 22 em diante? No verso 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, verso 23, estava ele ali, sozinho. Daqui para frente, para ser curado emocionalmente, a gente vai ter que valorizar esse contato com o Senhor. Uma vida de oração. A gente precisa ter uma vida de oração, gente. Pessoal, se eu perguntar para vocês assim, quem acredita no poder da oração? Na verdade, a oração não tem poder. Quem tem poder é Deus que opera pela oração, ok? Mas vamos usar essa terminologia. Todos vocês vão falar. Eu não me lembro, juro, eu prego o evangelho sistematicamente há 15 anos. Desde 2005, que foi quando eu comecei, de lá nunca mais parei. Há 15 anos eu prego o evangelho sistematicamente. Faço visita sistematicamente em qualquer lugar, seja penitenciária, hospital, casa. Eu não me lembro de alguém ter negado. Eu falo assim, eu posso orar por você? Isso comigo nunca aconteceu. Acho que deve ter. Mas é uma minoria, mas é tão ínfimo que... Não. Perceba que entre o discurso e a prática existe um abismo. Porque se a gente perguntar assim, quanto você investe na oração? Percebe? Isso é um desvio de cosmovisão. Isso é um desvio de visão de mundo. Porque eu falo e professo uma coisa, mas eu não pratico. Eu não tenho essa prática. E aí,
é o que eu quero que vocês entendam. Deus encarnado vem a essa terra. E quando ele vai escolher os 12, ele passa a noite orando. Gente, Jesus era homem. Ainda que ele tinha 30, 32 anos, talvez aqui, vamos botar essa idade. Ainda que ele estivesse no vigor da sua saúde física. Esse cara acabou de receber a notícia de um luto. Morreu o primo dele. Se eu passo no meu gabinete aqui a tarde toda, atendendo 3, 4 pessoas, das 6 horas da tarde eu estou morto. É 1 por hora. E eu estou morto, cansado. Imagina você ter que alimentar 25 mil e curar essa galera. Jesus está morto de cansado, é impossível não estar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai sentar no sofá da casa dele e falar: deixa eu assistir a minha série preferida, porque depois de 2 episódios eu fico bem. Percebe? Entre o nosso discurso e a nossa prática, a gente fica com Netflix. Deixa eu assistir o jogo do Vasco. Afinal de contas, eu já estou sofrendo mesmo, eu sofro mais. Não. Porque Jesus sabe que o pai dele trabalha até agora, e o pai dele não dorme, não descansa, e ele sabe que a casa dele não é aqui, ele sabe que a morada dele não é aqui, ele sabe que entretenimento não vai encher a sua alma, ele sabe que entretenimento não vai conseguir curar o emocional dele, não adianta. É por isso, às vezes, gente, e é engraçado, eu já acompanhei muitas pessoas fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico. E você que faz esse tipo de tratamento e deve continuar fazendo, tá? Porque até o remédio foi graça de Deus. E até a profissão psicológica é de Deus. Mas é engraçado é que quando você acompanha uma pessoa que faz tratamento psicológico ou psiquiátrico por muito tempo, ou psicanalítico, tem uma hora que o profissional da área de saúde, sabe o que ele fala? Por exemplo, olha, o remédio vai te ajudar até aqui. A partir daqui, você vai ter que tomar algumas atitudes. O conselheiro vai olhar para você e falar bem assim: olha, eu posso te ajudar até aqui, mas a partir daqui você vai ter que tomar algumas atitudes. Percebe? Olha isso. Quando Jesus chega diante desses caras, o que ele fala? Jesus fala o quê? Ele é homem, gente, como eu e você. Ele precisa dormir, ele tem que acordar. O que ele fala? Quando ele chega diante deles, o verso 27, eles morrendo de medo, Jesus disse assim: hein, gente, coragem, sou eu. Jesus talvez ia dizer assim: tô bem. Ei, eu tô legal. Deixa eu falar, minhas forças voltaram, tá? Tô tranquilo. Eu tô bem. Sou eu, gente. Aí o Pedro me dá uma lição aqui que é interessante sobre a oração. Porque o Pedro pega e faz assim: ah, se é você, então deixa eu entrar nesse negócio aqui, e deixa eu ir com você, e tal. Mas Jesus fala para ele: bora. Desce e bota o pé na água, meu filho. Eu imagino o Pedro olhando e bota aquele pezinho assim. Bota a mão e vê, será que vai mesmo? Aí ele vai. Aí ele começa a afundar, porque ele olha a força do vento. E Jesus fala uma coisa para esse cara: você não tem fé, cara. Tu não tem fé, você não sabe diante de quem você está. Aí quando eles sobem no barco, os caras, e a expressão aqui é essa, os caras botam a cabeça no chão do barco e falam assim: você é Deus encarnado.
Porque qual é a nossa dificuldade? Porque a gente não consegue perceber o poder de Deus. E a gente continua achando que é pelas nossas forças que a gente consegue fazer as coisas, que é pelo entretenimento, que é pelo nosso jeitinho, que é pela medicação. E não é. Pessoal, no final das contas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Para sermos emocionalmente curados, que bom que Deus bota excelentes profissionais na nossa vida. Que bom que Ele nos dá a condição de tomarmos bons medicamentos. Que bom que o Senhor coloca pessoas à nossa volta. Que bom que a gente tem livro, que a gente tem um monte de coisa. Mas nosso Senhor, quando está aqui no momento de emocional pressão, para onde Ele vai? Ele vai para os pés do Pai. Quando ele está no Getsêmani, ele está orando e está nos pés do Pai. E é isso que fortalece ele. Porque quando a gente ora, o Espírito está intercedendo por nós. E nós somos reformados. A gente acredita que oração é meio de graça. Significa que acontece algo místico no meio da oração, assim como acontece na ceia e no batismo, há algo místico. E talvez você olhe para mim e fale assim, pastor, tudo bem, eu entendo, eu acredito na teologia, mas eu não tenho força. E eu já encontrei pessoas e já vivi momentos na minha vida, gente, que eu não tinha força para orar, sem brincadeira. Não tinha força. Simplesmente não tinha força, não conseguia abrir a boca. Mas Deus ouve inclusive os nossos pensamentos. A palavra não chegou à nossa boca, mas Ele já conhece. Isso não quer dizer que você não precise orar, porque alguns teologicamente mal informados dizem assim, se Deus já sabe tudo, então por que eu vou orar? Seu trouxa, a sua oração está contida no decreto de Deus, não é se, é quando. A oração está contida, tem coisas que só vão acontecer quando orarmos. Não é se, é quando. Então, se talvez das cinzas você está emocionalmente acabado, um caco, cheio de medo, cheio de trauma, eu queria que você começasse a conversar com o Senhor, mesmo com a sua cabeça. Mas vai acontecer alguma coisa muito interessante, porque você vai começar a falar com Deus, aí vai vir o jogo de basquete, a conta de segunda, a cabeça funciona assim, porque isso vem do coração, tá? Só que é você que controla seus pensamentos e as suas emoções, não são elas que te controlam. Isso é um mito. Ah, a gente não controla a cabeça. Mentira, controla. Pastor, de onde você tirou isso? Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que permeie a cabeça de vocês. Eu não sou refém das minhas emoções, eu não sou refém dos meus pensamentos, porque tenho o Espírito de Deus em mim, porque sou um ser imagem e semelhança do Criador, fui redimido e eu posso combater inclusive pensamento, e eu posso combater inclusive emoção. Então a primeira coisa é se conectar com o Criador para se encher dele. Se conectar com o Senhor para começar a se encher dele. Apresente suas causas ao Senhor, meu irmão. Apresente o que tem que ser apresentado ao Senhor. É como nós falamos agora, é luto, é dificuldade. O que é? Não consegue abrir a boca? Senhor, aqui dentro, ó. Não estou conseguindo falar. Senhor, não dá um passo. Senhor, dá o fim do dia, estou morto. Senhor, não aguento. Da sexta-feira eu estou moído, Senhor. E não é de trabalho e satisfação, não. É porque é um peso do tamanho do mundo, Senhor. E não vai, Senhor. Para correr uma maratona tem que dar um passo. Comece. Oração é hábito. Mas a gente precisa começar a clamar. E clamar, e clamar, e entender que a presença do Senhor na nossa vida é o que vai nos capacitar a continuar a caminhada. Clame, clame. E aí eu vou te desafiar a começar a olhar as mudanças que o Senhor vai começar a fazer à sua volta. Porque o que precisa dentro do decreto de Deus é da nossa oração. Termino, pessoal, falando para vocês que você quer uma vida
emocionalmente sadia. Comunhão, pessoal. Tenha uma vida de comunhão. Olha que coisa curiosa que está acontecendo aqui com Jesus. Para onde Jesus foi? Isso é interessante. Verso 26. Primeiro, verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, era um fantasma. Uma crise enorme. Mas o que acontece? Olha o verso 34. Depois atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. A caminhada continuou. Jesus foi para dentro do quarto, fechar a porta. Posição fetal. Voltar para a barriga da mãe. Jesus olhou para o céu e falou: Pai, me dá a glória que você me deu. Não. Jesus foi ficar com gente. Jesus foi ficar com gente. Ninguém foi criado para ficar sozinho. Ninguém foi criado para andar sozinho. No momento de luto, no momento de cansaço, no momento em que seus amigos estão na maior dificuldade, para onde Jesus foi? Para perto dele. Para perto deles. Não é hora de andar sozinho, não é tempo de andar sozinho. A sociedade do século XXI é individualista até não poder mais. Gente, é muito interessante isso. Faça uma experiência. A gente está podendo se ver um pouco, vá para um lugar aberto, enfim. Chame alguém que você não tenha tanta intimidade assim, para dar uma volta. Se você é um casal, pega um casal que você não tem aquela, sabe aquela empatia, aquela intimidade. Eu não conheço fulano e ciclano. Se você mora no Espírito Santo, vai acontecer uma coisa muito interessante. As pessoas vão achar super estranho e elas não vão. Não vão. A turma está muito sozinha. Eu já falei isso com vocês aqui na igreja. Pega alguém despretensiosamente no seu trabalho. Pega, eu ia falar um bombom serenata, porque eu já falei isso aqui, mas pega uma fatia de bolo e leva. Fala assim, cara, eu vim para cá hoje, eu vim pensando em você. Entrega. Na hora a pessoa vai perguntar para você assim, cara, você está querendo o quê? É a sociedade movida por dinheiro e por lucro. É a sociedade dos solitários, dos militantes de Instagram, que brigam por justiça social, botando foto em Instagram. Somos assim. Sabe o que vai acontecer no mundo pós-pandemia? A gente vai querer ficar muito junto. Muito junto. Mas aí você sabe o que vai acontecer na próxima onda? A gente vai querer ficar muito sozinho. Porque a gente é muito egoísta. Não existe vida emocional saudável sem companhia. Você não foi criado para andar só. Você não vai conseguir andar só. Então, tenha amigos, tenha pessoas para dividir a caminhada, tenha caras para você chorar no ombro, tenha mulheres, meninas que vocês podem dividir a vida. Gente que quando você estiver doente, vai te visitar, não porque quer alguma coisa de você, mas porque essa pessoa simplesmente gosta de você. Essa pessoa que vai te ligar para falar nada, mas é alguém que se importa com você. É alguém que você pode ir na casa sem avisar, porque se a pia estiver suja, dane-se, meu irmão. Você é da casa, rapaz, entra aí. Você é da casa e quando você chega, o cara ainda te bota para lavar a vasilha ainda. É terrível isso. E você chega e abre a geladeira da porta do cara e fala, rapaz, você não fez compra hoje não. Você tem que ter gente assim. Senão não vai dar.
Tem que ter gente, casais, filhos pequenos, gente para estar perto, para dar risada, para falar besteira, para contar piada chata, para falar mal da vida dos outros, não, pelo amor de Deus, mas para falar de bobeira, para falar coisa que não tem nada a ver. Porque a vida é feita dessas coisas também. Então, você quer ser emocionalmente sarado, meu irmão? Você tem que ter gente para caminhar com você, gente para andar com você. É aquela coisa, Adão está no jardim, bacana, Adão sozinho não é ninguém. Ele tem que ter a ajudadora do lado, porque aquilo ali é família, aquilo ali é sociedade, aquilo ali é civilização. Vamos crescer, então sai dessa oca. Sai desse mundo fechado seu, se abra para as pessoas. Pastor, não confio em ninguém. Cara, você vai ter que trabalhar esse negócio. Não, mas ninguém é confiável. Peraí, cara pálida, tem 7 bilhões de pessoas, ninguém é confiável, só você. Ninguém mais, só você é digno de confiança, você é o cara. Não, meu irmãozão, parou. Mas casais precisam ter pessoas que vão ajudá-los na caminhada. Gente que tem filho pequeno tem que ter pessoas que vão aconselhá-los. Eu tenho defendido isso aqui, que uma igreja missional como a nossa tem que ser uma comunidade estendida. Por quê? Porque se eu não tenho pais, eu tenho vários homens aqui que são homens de Deus, e que podem me aconselhar e me dar um abraço como se fossem meus pais. E se eu não tenho filhos, tem vários meninos avulsos e meninas avulsas aqui, que podem me dar um feliz dia dos pais e me dar presente. Porque quando Jesus está na cruz, ele olha para João e Maria, Maria mãe dele, e ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, porque os laços da cruz, eles são maiores do que laços de sangue. Não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. Porque é para a gente caminhar como comunidade, porque é para a gente caminhar junto. Porque vocês têm dons que eu não tenho e vocês vão me abençoar em partes que eu não tenho dons e capacidades. E a gente vai junto caminhando assim, vivendo em comunidade, um carregando a carga do outro e dividindo a carga um do outro. É sobre isso, gente. E quando eu estou fraco, você me faz forte. E quando eu estou forte e você fraco, a gente trabalha junto. A gente vai ter que caminhar em comunidade. A gente vai ter que ter uma vida de comunhão. Lugares seguros para a gente poder falar das nossas dificuldades, mas também dividir as nossas alegrias. E gente boa para caminhar com a gente, emocionalmente curados. Eu vou terminar, porque você pode falar assim: Rômulo, o que eu faço com isso? Eu trouxe uma citação do Agostinho. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele fala isso que está aí na tela para vocês. O Agostinho tem uma frase muito bacana, interpretando esse texto, quando ele diz: acudiu pisando nas ondas, e assim põe sob seus pés os crescentes tumultos da vida. Cristãos, por que temer? Cristãos, por que temer? Porque ele acudiu seus discípulos pisando nas ondas. E do mesmo jeito que ele pisa o mar, ele coloca os pés dele sobre todos os tumultos das nossas e da nossa vida. Esse é o Cristo de vocês. Esse é o Senhor de vocês. Tumulto na vida, tumulto nas emoções. O seu rei, que está vivo pelos séculos dos séculos, é capaz de pisar sobre todas as coisas. Daqui para frente, emocionalmente curados. Quero convidar você, a gente tem um tempo de oração, um tempo para você poder orar, falar com o Senhor, e depois eu volto, enquanto os meninos cantam a canção,
Depois eu volto para poder orar com vocês e impetrar a bênção. E que você seja emocionalmente curado. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vamos orar? Deus, vem nos salvar, vem nos ajudar a continuarmos essa missão de sermos seus discípulos. Jesus morreu e ressuscitou para isso, para a gente poder vir até o Senhor, até os seus pés e sermos seus filhos. Pai, socorre aqueles que hoje estão emocionalmente abatidos, Senhor, frustrados, adoecidos de alma, um coração fechado, sem perspectiva qualquer. Senhor, levanta do pó da cinza o teu povo
Levanta aqueles, Senhor, que nem conhecem o nome do Senhor, mas que a partir de hoje querem te conhecer e conhecer a Jesus e conhecer a obra da salvação e como o Senhor tem cuidado do seu povo. Ajuda-nos, Pai. Conduz a gente para que daqui para frente a gente seja curado, que as nossas emoções sejam curadas, para te servirmos melhor, para servirmos o Senhor de maneira mais efetiva, para amarmos um mundo que precisa tanto do Senhor, que precisa tanto do seu amor. Faz isso com a gente, Pai Santo. Levanta-nos para a tua própria glória e para o teu próprio louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, meus irmãos, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, de Jesus Cristo, que estejam com todos vocês, meus irmãos, com as emoções de vocês, para que daqui para frente sejamos todos curados pela graça de Deus, que foi derramada na cruz e que está viva pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Semana que vem a gente está aqui pela plataforma, mas também estaremos aqui. Vários irmãos poderão estar aqui. Faça sua inscrição no nosso site. Nós vamos liberar e aí você vai poder estar aqui com a gente, seguros, de máscara, juntos e com Jesus com a gente. Fique em paz. Tchau, tchau.